Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Minha infância na roça, minha infância na roça, com o poeta Alaor Vieira. Minha infância na roça. Minha mãe tinha uma birra danada de fazer requeijão, porque dava muito trabalho e dependendo do tanto de gente, comia-se tudo tão logo acabava de fazer. Para se fazer o requeijão, precisava reservar o leite para coalhar e tirar a nata. O leite de um dia era pouco. Nesse caso, precisavam juntar para dar um requeijão maior ou até dois. No preparo, tem que fritar a nata para dar a cor morena na massa. A massa é a coalhada que vai sendo cozida bem devagar em fogo baixo para não pegar cheio de fumaça. À medida que vai cozinhando, vai adicionando leite fresco para lavar e tirar o azedume da coalhada. É um processo complicado, mas quando fica pronto é irresistível. Tem gente que prefere comê-lo ainda quente, mole, com açúcar. Eu, particularmente, prefiro amanhecido, com café. Naquele dia, tinha rendido apenas uma porção, uma medida. Agora pensa comigo. Aos que já estavam em casa, juntaram-se mais 2 peões que chegaram da roça. Não sobrou nada para esperar o dia amanhecer. Semana passada eu disse para vocês que teríamos nessa semana mais uma entrevista com o Cleo João Yebelevski, que é engenheiro agrônomo, proprietário da CJ Agrícola, e aqui ele está novamente comigo e hoje para falarmos de um outro tema que tem tirado o sono de muitos produtores rurais, que são perdas na soja causadas por nematóides. Cleo João, prazer receber você aqui novamente. É um prazer, Divino Ronaldo, e um olá a todos que nos acompanham, tá? Esse programa seu que está ganhando uma dimensão muito grande. Um grande abraço a todos que estão aí nos acompanhando nesse momento, né, Divino? Aqui é o seguinte, aqui é multiplataforma, o pessoal acompanha pelo rádio, no Morada no Campo, acompanha pelo podcast Agro e Prosa, acompanha também no canal do YouTube, no Agro e Prosa, enfim, quem quer ouvir no rádio, quem quer ouvir no celular, quem quer assistir, tem para todos, e isso é muito bom, isso é muito importante. Cleo, vamos falar de nematóides, que vira e mexe a gente tem falado sobre nematóides aqui, mas eles continuam trazendo um prejuízo muito grande para os produtores rurais, para o agronegócio brasileiro e até mesmo para a nossa balança comercial. Vamos começar trazendo o que são os nematóides. Bom, Divino, hoje os nematóides, na verdade, são vírus, né, que a casinha deles, vamos falar assim, é no solo. Por que de uns anos para cá aumentou-se muito a população, né? Os níveis de nematóides podem ser os pratilencos, né? O nematóide cisto, o nematóide de galha, entre outros nematóides. Mas esses 3 aí, que talvez estão nos causando uma preocupação a todos os horticultores do Brasil. Então, estima-se que é um dado bastante importante, foi divulgado recentemente pela Embrapa, que as perdas por nematóides no Brasil hoje está por volta de 7 sacos de soja por hectare, ou 65 bilhões, né, foram divulgados isso há poucas semanas atrás aí. Então são perdas relevantes que nós temos que tomar algumas decisões, que às vezes, o que acontece? O produtor às vezes nem sabe que é os nematóides o problema dele, né? Isso a gente tem visto muitos produtores, porque é um pouco difícil até a própria sua identificação, né? Então o produtor hoje tem que ficar precavido, seu técnico, seu agrônomo,
né, quando ver uma mancha na lavoura, primeiro passo, né, chamar um técnico ou um agrônomo, tá, que pegar essas amostras e levar para um laboratório para ser analisado, né? Então, seria assim o primeiro passo a se fazer quando ele visualiza isso, uma mancha amarelada, né, no meio da sua lavoura de soja. Quando você fala uma mancha amarelada, eu gostaria que você explicasse um pouco melhor como é que é essa mancha, qual a dimensão dela, se ela é uma mancha que atinge várias plantas, se é uma mancha pequena. Explica melhor para a gente entender. Geralmente, os nematóides, quando estão com menor infestação, iniciando eles começam com pequenas manchas aí de 10 metros, 20 metros quadrados, né? E com o tempo, as plantadeiras, né, elas vão se encarregando de levar para outros lugares do talhão e até da fazenda. Quando sai de uma fazenda para outra, esses vírus, né, essa sujeira que está ali na plantadeira, vai disseminando para outros lugares da fazenda. Então, essas manchas começam, às vezes, com uma mancha só, né? Seja nematóide pratilente, seja um nematóide de cisto e nematóide de galha, né? Os 3 nematóides aí, sendo ou pratilentes, talvez o nematóide mais problemático aí, que está nos tirando sono aí, né? Então, começa com pequenas manchas. Então, quando o produtor visualizar essas pequenas manchas, ela fica de uma cor amarelada. Mas pode ser também um percevejo castanho, uma broca, enfim. Ele tem que, no meio da mancha, identificar. Se ele não vê, se ele não enxergar um percevejo castanho, que também é um problema que ocorre muito aqui no Centro-Oeste, tá? E quase também a nível de Brasil, ou uma outro tipo de praga, né? Uma broca, ou pode ser também uma outra doença fúngica, né? Identificar, se ele não vê isso visualmente, coleta-se algumas plantas, tá? No meio daquela mancha, tá? Umas 5, 6 plantas de soja, arrancar com a raiz, e debaixo dessas plantas fica a terra. Com uma pazinha, ele coloca uma sacolinha, pode ser uma sacolinha de plástico, assim de supermercado mesmo, né? De compra, coloca lá 2 a 3 quilos de terra, depois coloca essas plantas junto, pode até cortar, não precisa só o toquinho da soja, mas as raízes tem que ir junto, que lá vai ser analisado a quantidade de nematóide que tem na raiz e também no solo, para identificar quanto tem, qual é a quantidade de nematóide. Depois vai vir o laudo do laboratório falando a quantidade na raiz e também no solo. Quando você fala para retirar o solo, existe alguma profundidade ideal ou não? Em torno de 15 centímetros. Ou até 15 centímetros. Né? Rapa-se esse solo ali, naquele, vamos falar em 1 metro, meio metro linear, onde essas plantas estavam ali, né? Plantadas, é debaixo dessas plantas, na verdade, tá? Se ele quiser arrancar mais de 5 plantas, pode também, né? Mas 5 plantas já é o suficiente, no meio dessa mancha. Se ele tiver uma outra mancha, uma outra análise também, faz uma outra, arranca-se as plantas, para ver se também é nematóide. E se for nematóide, vai vir um laudo, pois ele pode entregar esse laudo para um engenheiro agrônomo, fazer uma análise. Que tipo de nematóide está ali? Né? Quando tem uma mancha já, que está causando bastante, já está com uma cor amarelada, provavelmente já está danificando. E isso aí, ele tem que começar para o próximo ano, né? Essas manchas, cercar essas manchas, talvez nem plantar ali, mas isso é um pouco complicado de não plantar nessa mancha, mas ficar preocupado, né? E entrar com produtos para o próximo ano naquele talhão ou naqueles talhões que tem essas manchas, que forem identificados que é nematóide, já trabalhar com os produtos nematicidas que existem no mercado. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou para o intervalo porque você vai esclarecendo e novas dúvidas vão surgindo. Já depois do intervalo, a gente traz um pouco dessas dúvidas para começar a esclarecer um pouco mais. É rapidinho, já estamos de volta. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado.
Hoje eu estou conversando com o Cleo João Yemelevski, que é engenheiro agrônomo e é proprietário da CJ Agrícola. E ele está falando a respeito das perdas na soja causadas por nematóides. Cleo, lá no bloco passado, você falou a respeito da mancha amarelada que pode surgir no meio da lavoura. Ao identificar essa mancha, o produtor ou o técnico, o agrônomo dele, deve ir até o local e recolher algumas plantas com um pouco de terra. Você até citou o exemplo aí de 5 plantas. Tem que haver um espaçamento entre essas plantas que serão recolhidas, ou elas podem ser pegas ali numa sequência aleatoriamente? Como é que funciona isso? Numa sequência, Divino. Essas plantas, vamos ver que essas 5 plantas estão em meio metro, e tira ali na sequência. Uma sequência. E depois coleta-se essa terra que está embaixo dessas plantas, né? É uma coisa bastante simples de fazer, não tem nada complicado, né? Não precisa levar as plantas inteiras, né? Pode cortar e deixar um pedacinho do caule, né? Cortar com canivete ali e só levar a raiz para o laboratório. Hoje nós temos aqui em Rio Verde vários laboratórios que analisam, né? Os nematóides para identificar isso, para ver se realmente é nematóide, né? Tem muita gente que às vezes está fazendo tratamento para nematóide, mas ele está achando que é nematóide, nem é um outro problema, né? Então essas manchas que a gente vê na lavoura pode ser ocasionada por uma praga, por uma deficiência, por um problema de cascalho, pedra, enfim, tem vários itens aí, vários fatores que a gente tem que identificar essas manchas. Por isso tem que fazer um diagnóstico bem feito nessas manchas para ver se realmente é nematóide. Depois de posse do laudo, né? Depois de um laudo, se ele não souber identificar, que os laudos também são muito simples de ver. Qualquer uma pessoa que está acostumada a ver uma análise de solo, uma análise de folha, um laudo para nematóide, lá vem enumerando os nematóides, a quantidade dele, e embaixo no rodapé fala se ele está no nível alto, médio ou baixo. Então os nematóides vêm bastante explicativo, não é uma coisa muito difícil de identificar. O produtor que nunca fez isso, se ele dá uma olhadinha, ele vai também fazer sozinho isso aí. Mas é interessante sempre levar para o seu agrônomo, para o seu técnico, ou buscar uma empresa de consultoria para mostrar esses laudos. Ô Cleo, é possível prevenir o surgimento desses nematóides ou não? Agora sim, primeiro passo, hoje tem vários produtos químicos e também biológicos, os nematicidas, que são químicos e biológicos, né? Algumas cepas boas, né? É bom até associar junto no pulverizador, no aplicador dos tanquinhos que vão na plantadeira, colocar esses produtos via solo. Tem dado bastante resultado, né? Pode associar também os biológicos e também químicos, né? Tratamento de semente, tá? Tem alguns nematicidas muito bom para o tratamento de semente. Então ele faz um manejo com produtos, vamos falar assim. E também hoje existe variedades de soja que estão tolerando mais os nematóides. Nematóide de cisto e de galha, tem variedade de soja que é resistente. Para tilêmicos ainda não temos variedades resistentes, mas tem variedades que toleram, vamos falar assim, né? Tolerância. Então, é bastante importante também, no outro ano, quando for plantar, e identificou-se que é nematóide, procurar também variedades que toleram ou são resistentes àquele nematóide específico. Nós temos hoje as crotalárias, a Crotalaria spectavis é uma planta que pode-se também plantar, vamos dizer que esse talhão ou esses talhões estão com uma infestação muito alta de nematóide, que a safrinha ou a soja também já reduziu bastante a produtividade, não plantar pelo período de 1 a 2 safras. Entrar com essas plantas, né? Essas plantas de cobertura, que também vão nos ajudar a reduzir os níveis populacionais dos nematóides. Então, hoje, fazer um manejo, que entra produtos, entra variedade de soja e entra plantas de cobertura. Ô Cleo, para aquele produtor que não conseguir identificar os nematóides a tempo, o que ele pode ter de perdas, de consequências
na sequência de uma falta de manejo correto? Tem lavouras, Divino, estou falando 7 sacos por hectare na média Brasil. Nós temos problemas em nossa região que produtores que chegaram a mais de 20 sacos já de quebra de soja por hectare, onde os níveis de nematóides já estavam muito elevados. Então é uma quebra muito grande. Então, às vezes, ele faz um trabalho de adubação, um trabalho de agricultura de precisão, enfim, ele usa uma tecnologia boa e não está prestando atenção nos nematóides. Então é um conjunto de fatores hoje que o produtor tem que ficar muito atento, né? Nós, voltando um pouco na história do passado, né, em 1994, nós tivemos uma quebra muito grande causada por um fungo chamado cancro da haste na soja. Olha quantos anos atrás, né? Que praticamente dizimou aquelas variedades, que era cristalina, né? Na época só plantava essa variedade aqui no Centro-Oeste. E 10 anos depois, em 2004, veio a ferrugem asiática. Então, que também foi um problema grave. Vários produtores, muitos, tiveram que sair da atividade por esse problema aí, principalmente no ano da ferrugem, né? Então, prestar muita atenção, produtores, vamos pegar esse ano de vida, esse ano, agora essa safra que passou de soja, ok? Foi um ano muito bom. Então, assim, até a gente sempre fala, produtores que colheram menos de 60, 65 sacos por hectare, num ano desses, tem que prestar atenção porque foi um ano espetacular, né? Talvez a gente fale assim, um ano que nem esse, não sei se vai demorar para vir ou não, mas foi muito bom. Então, ver o que está acontecendo, que ele teve uma média baixa, ou alguns talhões, a média não foi muito boa, né? Fazer um diagnóstico de tudo, da variedade, se for a variedade correta que ele plantou, talvez não foi, né? Se esses talhões têm um problema de nematóide, como é que está a fertilidade dele, se realmente... Tem tantos fatores hoje que tem, ou seja, esse solo, como choveu muito, tem muito solo raso, que fez um perfil de solo muito raso, então assim, que teve muita chuva, então lixiviou muito alguns produtos, que houve em alguns lugares aí esse ano, que choveu 3.000 milímetros, então foi uma chuva muito grande. Então assim, o produtor hoje tem que ficar muito focado, tem tanta tecnologia ao alcance dele, é só ele buscar um consultor hoje que ele vai conseguir isso. Então, como hoje o tema é nematóide, então o nematóide talvez de todos esses fatores aí, é o que mais está tirando produtividade no Brasil hoje, né? Se nós pensarmos em percentual, seriam 12% da média Brasil, né? Alguns produtores já estão chegando, que a gente já conhece até quais são, que estão aí perdendo 30% da sua produção em virtude dos nematóides, não estão fazendo o manejo correto, né? Ô Cléo, nosso tempo acabou. Eu gostaria que você, em 1 minuto, pudesse trazer dicas para os produtores que estão tendo dor de cabeça com nematóides. 1 minuto. Ele pode, isso é uma dica, hein? É um macete, até molhar um local, no meio do talhão, que ele sabe onde que tem essas manchas, tá? Colocar uma umidade, que essa umidade tem que penetrar a uns 20 centímetros no solo. Aí depois coleta-se aquelas restevas do milho safrinha, que ficou, ou de sorgo, de feijão, que foi plantado na safrinha, junto com esse solo. Não vai ser uma avaliação muito precisa, mas ele consegue identificar agora, antes desse plantio da safra 22-23. Então, assim, é um macete, né? E, às vezes, até atrás desses produtos, né, dá tempo ainda, são os biológicos, produto químico, variedade talvez não dá mais tempo, que já está comprada, né? Então, seria, assim, um macete que dá para ele fazer e rápido. Essa análise no laboratório demora 1 semana, né? Então, ele consegue, em poucos dias, ter esse resultado já. Cléo, muito obrigado. Grande abraço para você. Parabéns mais uma vez pelas dicas sensacionais, pelas informações que você trouxe. Obrigado, Divino. Estamos à disposição. Sempre que quiser bater um papo, estamos aí à disposição.
nossos amigos agricultores, técnicos, agrônomos, que muita gente nos ouve, e depois eles até me ligam depois, escutei sua entrevista lá no Divino Ronaldo e tal, no podcast, nas redes sociais, né, Divino? Grande abraço a todos aí. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.